Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Filemão, aquele texto que algumas pessoas não sabiam que tinha na Bíblia. E nós vamos ler a partir do primeiro verso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Paulo tinha um objetivo para escrever. Tinha um propósito na sua iniciativa e desejava que o seu propósito fosse alcançado. E por isso ele toma alguns caminhos que podem nos ajudar quando nós queremos que os nossos objetivos sejam alcançados. Quem pede quer ser atendido, porque o não você já tem, não é assim? O não você já tem. Tem pessoas que têm tanto medo de receber um não, que já antecipam a negativa. Talvez por isso Paul Tournier, no livro Os Fortes e os Fracos, tenha dito que o medo cria aquilo que teme. Você tem tanto medo que alguém te diga não, que você não pede e o não já está dado. Eu escrevi um livro agora sobre os 10 mandamentos. E aí a Cristiane, vendo eu fazer a revisão do texto, disse assim: por que você não pede para o Russell Shedd fazer o prefácio do livro? E eu falei: Cris, ele é muito ocupado. Eu não vou pedir para ele, não. O homem é muito requisitado, muito conhecido. Eu acho que ele não vai fazer. E dei uma desculpa lá. Ela disse: Marcelo, o não você já tem. Quem sabe você consegue mudar o não em sim. Ganhei coragem, escrevi para o homem e ele vai fazer o prefácio do meu livro. O não você já tem. Não precisa ter medo. Na verdade, o medo paralisa. O medo impede. Paulo não era um homem acovardado diante da vida, dos desafios. Se ele tomava uma iniciativa, ele tinha aquela sensação profunda de que ele seria bem-sucedido na sua iniciativa. Filemão, eu tenho certeza que você vai me atender. Mas essa certeza nascia também da capacidade que Paulo tinha de dar alguns passos. Que eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde, são os passos que eu e você devemos dar se queremos ser bem-sucedidos nas nossas empreitadas, sobretudo as relacionais.
Porque os nossos relacionamentos são a área mais difícil da nossa vida. Paulo estava se relacionando com Filemão. Queria que ele se relacionasse com Onésimo. São empreitadas difíceis. Mas ele adotou algumas posturas que podem ajudar a mim e a você quando as nossas empreitadas relacionais, sobretudo, são difíceis e precisam ser mudadas em nome de Jesus. Talvez algumas coisas do que eu vou dizer aqui exijam que você comece mudando. Que você mude primeiro. Eu não sei quantos de vocês já leram um livrinho curiosíssimo, interessantíssimo, extraordinário, bobo e extraordinário, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Já leu? Deve ler. Não é um livro evangélico, mas é interessantíssimo. Spencer Johnson diz o seguinte: o maior obstáculo às mudanças estão dentro de você. Nada melhora até você mudar. Eu acredito que isso seja absolutamente verdadeiro. Talvez o que eu vá dizer aqui hoje exija que você mude algumas coisas, mas eu creio que você pode mudar. Com a ajuda do Espírito Santo você pode mudar e colocar isso em prática. E a primeira lição que nós aprendemos com Paulo é a seguinte: se você quer ser bem-sucedido nas suas empreitadas relacionais, comece valorizando o outro. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Filemão, você é uma bênção. Filemão, você é um homem de Deus. Eu não vou me aproximar de você desvalorizando a sua importância, eu sei que você é um homem de Deus. Quantas vezes as pessoas não se aproximam de nós diminuindo a nossa capacidade, diminuindo a nossa inteligência, e nós fechamos o filtro ali, já colocamos as barreiras ali. Não queremos mais conversa com essas pessoas. Gente que olha para você e diz assim: você está fazendo o quê? Estou fazendo isso, não é assim que faz. Aí você diz: irmão, dá licença, eu não nasci ontem não, eu já vivi antes de você chegar. A coisa aqui já funcionava antes de você aparecer, calma aí. Gente que desvaloriza as outras pessoas. Gente que não consegue reconhecer o valor do outro. Paulo não era assim, embora ele tivesse autoridade moral para ser assim. Para se impor, para dizer: eu que sei das coisas, eu é que tenho experiência aqui, eu é que vivi coisas que vocês não sabem. Não, Paulo sabia ver o valor que as outras pessoas têm. Paulo tinha um olho treinado para reconhecer o valor dos outros. E quando Paulo fazia elogios, nós sabemos que não era hipócrita. Porque elogios hipócritas também irritam. Elogios hipócritas também não caem bem. Mas a gente sabe que quando Paulo tinha que criticar, ele criticava. E quando ele tinha que elogiar, ele elogiava. Sabia reconhecer o que há de bom nos outros. Raul Urban, naquele livrinho As Grandes Lições da Vida, diz assim: elogios sinceros despertam o que há de melhor em nós. Não há nada mais gostoso do que você perceber que alguém conseguiu enxergar o que você estava fazendo. Gente que já chega criticando, que só vê defeito, que começa sempre pelo defeito. Um pastor muito amigo dizia assim para mim, lá no início da minha preparação ministerial: Marcelo, lembre-se da fórmula mais, menos, mais. Quando você for exortar alguém, comece por destacar a importância daquela pessoa, as coisas boas que ela tem feito. Depois você faça a sua contribuição e termine reforçando de novo a identidade daquela pessoa, porque ela é uma bênção. A gente confunde na igreja a palavra exortação com a palavra bronca. Eu vou exortar fulano. Hoje ele se vê comigo. A palavra exortação na Bíblia tem a mesma raiz da palavra consolação. Sabe por quê? Porque exortar é incentivar, é tirar o que o outro tem de melhor, é dizer: eu acredito no seu potencial. Se você está errando porque não está deixando Deus trabalhar em você. Você pode ser uma bênção. Valorizar o outro. Pais que não valorizam seus filhos. Filho tira 10 na prova, o pai diz: não fez mais que obrigação. Se ele tira 5, apanha. Nunca tá bom. Mulheres que há tempos não ouvem um elogio sobre uma comida que fazem. Fui almoçar na casa de um membro da igreja que eu pastoreei. E a mulher, quando o pastor vai na casa das pessoas, algumas pessoas fazem um pouquinho a mais, não é? Capricham. Tiram aquela louça que está guardada desde o casamento, põe na mesa, toalha nova. E eu fui almoçar naquela casa, mesa posta, lindíssima, todo tipo de comida. O marido sentou na mesa e disse assim: cadê aquele negócio que você sabe que eu gosto? A mesa estava linda, linda. Ele sentou, deu uma procurada na mesa: cadê aquele negócio que você sabe que eu gosto? Aí a esposa respondeu, até meio constrangida: hoje não tem. Ele disse: que porcaria, hein? Eu disse: irmão, levanta já, você não tem direito de comer aqui. Esse almoço é para mim, não é para você.
O seu é todos os outros dias. Hoje é o meu. Que coisa horrorosa! Gente que não sabe olhar o esforço do outro, que não sabe reconhecer o que o outro fez de bom. Tudo bem, está faltando alguma coisa, depois a gente corrige, mas comece reconhecendo o valor. Não importa se você tem razão, está cheio de gente com razão e isolada na vida, que ninguém aguenta ficar perto. Está sim de gente no mundo cheia de razão, morrendo sozinha. Paulo não era desse tipo. Filemão, eu vou escrever para você, Filemão, mas eu não quero que você entenda mal, eu respeito quem você é. Paulo não começa a sua carta perguntando assim, Filemão, está sentado? Se não está, senta. Porque o que eu vou te pedir é complicado, eu não sei se você vai querer, mas tem que fazer, porque eu estou mandando e tal. Paulo começa, Filemão, eu sei que você sabe julgar as coisas. Eu sei que você é uma pessoa abençoada. E eu sei que você vai fazer o melhor. Eu quero pedir algo para você, mas antes de pedir, eu quero reconhecer o seu valor. Nós precisamos de gente assim na igreja. Nós precisamos de pais assim. Nós precisamos de cônjuges assim, que saibam reconhecer o valor do outro, que saibam exaltar o valor do outro e que honrem a Deus, vendo o que Ele fez de melhor na vida do outro. O mesmo Hal Urban, no mesmo livro, As Grandes Lições da Vida, diz que ninguém na história da humanidade errou por ter sido cortês. Ninguém. Ninguém jamais errou na história da humanidade por ter sido cortês. Você erra por ser truculento. Você erra por ser agressivo, mas cortês não. Ninguém nunca errou na história da humanidade por ter sido cortês. Essa é a primeira lição que Paulo nos ensina. Se você quer ser bem-sucedido nas suas empreitadas relacionais, comece por reconhecer o valor do outro. Às vezes, mesmo de uma criança. Eu não sei quantos conhecem aqui Craig Hill, que é o autor daquele curso Veredas Antigas. Conhecem? Craig Hill conta um testemunho no seu livro de um episódio em que ele esteve com o seu filho pequeno numa lanchonete. Dessas lanchonetes de rede mundial, McDonald's, Bob's, alguma coisa assim. Levou o seu menino, ainda criança, na lanchonete e disse, filho, escolha o que você quiser. O menino escolheu o lanche da foto, aquele gigante, que é gigante na foto. Depois, quando ele chega, ele não é tão gigante. O menino escolheu aquele. Aí o pai pediu e o garçom trouxe. Quando o menino viu aquele lanche, ele pegou o lanche, pegou o guardanapo e começou a tentar comer. E não conseguia pôr na boca. E nisso ele apertava o lanche e escapava o lanche tudo por trás. O Craig Hill foi vendo aquilo, perdendo a paciência, não pensou duas vezes. Tomou o lanche da mão do menino, pegou uma faca, passou no meio, pegou metade, deu na mão do menino e falou, agora está mais fácil. O menino abriu um berreiro. Eu não quero mais! Você estragou meu lanche! E bem alto na lanchonete, o Craig Hill, menino, você vai apanhar. Sabe quando o pai fala baixinho? Eu vou bater, eu vou levar você no banheiro. E o menino gritava, você me enganou, mentiu para mim. E o pai, desesperado, pegou o menino e levou para fora. No caminho, o Espírito Santo falou com ele. Você mentiu para o seu filho. Porque ele tinha dito em casa para o menino que o menino já era hominho para comer sozinho. E aí chega na lanchonete, ele não respeita o menino, toma o lanche dele e passa a faca. O Espírito Santo falou com ele, você mentiu para o seu filho. Disse para ele que ele já podia comer sozinho, mas não teve paciência para ensiná-lo. Desvalorizou a inteligência dele, a capacidade dele, por isso ele está bravo com você. Aí o Craig Hill não só não pôde bater na criança, como teve que pedir perdão para ela, que é o que os homens de Deus fazem quando reconhecem seus erros. Às vezes a gente não consegue enxergar o valor que há no outro. Passa por cima feito um trator. E aí não sabe por que chega no fim da vida, não tem família, não tem amigo, não tem ninguém. Porque a gente sempre foi um trator e não gente com o olho treinado para reconhecer o valor dos outros. Segunda lição que Paulo nos ensina, aparece no versículo 8. Quando ele nos ensina que se queremos ser bem-sucedidos nas nossas empreitadas relacionais, nós precisamos confiar muito mais na força do amor do que na força do poder. Eu vou repetir isso. Se você quer ser bem-sucedido nas suas empreitadas relacionais, deve confiar muito mais na força do amor do que na força do poder. Verso 8 diz assim, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Porque gente de Deus sabe que mais importante que o poder é o amor. Nós somos de uma geração aficionada por poder, irmãos. E nós esquecemos que a única figura na Bíblia aficionada pelo poder é o diabo.
É o diabo que está sempre atrás de poder. Deus, que tem todo o poder, prefere ser amor. Deus, que tem todo o poder, prefere ser amor. E nós somos de uma geração que se baseia em poder, de gente que diz: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Estava numa reunião de um conselho há alguns anos, pastor da igreja estava exaltado, querendo apresentar um projeto, falando sobre o seu projeto. Presbítero exaltado também, achando que o pastor estava fazendo algo errado. Um começou a falar mais alto que o outro, de repente o pastor bateu na mesa e disse assim: eu sou pastor aqui. O presbítero levantou, bateu na mesa e eu sou presbítero. Eu falei: e eu vou embora. Porque esse tipo de conversa não me anima. Basear as nossas relações em poder não me anima. Nós estamos aqui por causa do amor. Pais que educam seus filhos com base em poder e ficam repetindo para eles a vida inteira: eu que ponho comida na mesa. Você me obedece porque sou eu que pago as contas dessa casa. Na igreja que eu pastoreava, eu recebi um telefonema uma vez. Era uma mulher chorando ao telefone dizendo: pastor, vem para minha casa, que o meu filho e o meu marido acabaram de trocar socos na minha sala. Eu corri na casa dela. Cheguei em casa, o menino tinha saído e o marido estava sentado no sofá com o rosto todo vermelho. Ela chorando muito. E eu comecei a conversar com aquela família, com aquele casal, tentando entender como é que a gente chega nesse ponto em que um pai e um filho trocam socos diante da mãe, da esposa, no meio da sala. E eu comecei a ouvir sobre a história daquele casal. Aquele homem passou a vida inteira dizendo para os filhos e para a esposa que ele mandava em casa porque ele que punha a comida na mesa. Como ele ganhou muito dinheiro no passado, ele dizia: eu é que cuido dessa casa, eu é que pago as contas aqui, eu que mando. Enquanto vocês comerem da minha comida e vestirem do meu dinheiro, vocês têm que me obedecer. E sabe o que estava acontecendo naquela época? Aquele homem estava desempregado há quase um ano. Não arrumava emprego. A esposa, com o seu trabalho de professor, estava sustentando a casa. E aí o filho resolveu fazer uma coisa, o pai disse não, o filho disse: eu vou fazer. O pai disse: eu que mando aqui. O filho disse: você não manda nada porque você não trabalha e é um vagabundo. O pai levantou para bater no menino, o menino deu nele. Porque a relação foi construída a vida inteira com base em poder. Meu pai é desse tamanho. Já teve câncer e hoje não tem a condição financeira que, graças a Deus, eu e a minha esposa temos. Mas se o meu pai fala, eu abaixo a cabeça. Se o meu pai fala, eu ouço. E mesmo quando eu não concordo, se eu tenho juízo, eu ouço, filtro, mas respeito. Porque é o meu pai. Ele não põe comida na minha mesa. Ele não faz nada para sustentar minha vida hoje. Mas ele é o meu pai. E é assim que funciona. Relações de poder tendem a desaparecer quando o poder acaba. Relações de amor permanecem para sempre. Paulo diz: Filemão, eu até tenho poder para mandar em você, mas eu não posso fazer isso. Eu quero que você me atenda pelo quanto nós nos amamos. E pelo tanto que você sabe que eu amo você. E que eu sei que você me ama. Terceira lição que Paulo nos ensina começa no versículo 13. E a lição que Paulo nos ensina é a seguinte: se nós queremos ser bem-sucedidos nas nossas empreitadas relacionais, nós precisamos buscar o interesse do outro e não o nosso próprio. Veja o que diz o verso 13. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Irmãos, vejam o que Paulo está dizendo para Filemão. Filemão, se for pensar bem, Onésimo é mais interessante aqui comigo do que aí com você. Eu talvez precise mais dele aqui do que você dele aí. Só que se eu mantiver Onésimo comigo, eu não estarei agindo certo. Isso não será bom nem para mim, nem para você, nem para Onésimo, porque é uma ferida espiritual aí que precisa ser cicatrizada. É no seu interesse que eu estou de olho, irmãos. Nós sabemos quando as pessoas querem o nosso bem. Nós sabemos quando as pessoas querem o nosso bem. Sabemos quando um amigo quer o nosso bem e não nos usar. Sabemos quando um patrão quer o nosso bem. Aquele patrão amoroso que lida com funcionários sabendo que ele pode trabalhar e ganhar mais em qualquer empresa no mundo, mesmo que ele tenha que sair da empresa onde ele está.
Gente que ensina na sala de aula de uma universidade, de uma escola, sabendo que aquele aluno pode ser muito mais lá na frente. Gente que está preocupada com o interesse do outro e não com o seu próprio. Paulo era um homem assim. Filemão, se eu for olhar para o meu interesse, eu fico com Onésimo. Mas eu estou preocupado com o seu bem. A gente pode até não concordar com uma pessoa, mas se a gente sabe que ela quer o nosso bem, a gente leva a sério. Se você quer ser bem-sucedido nas suas empreitadas relacionais, queira o bem do outro. Interesse-se pelo outro, pelo sucesso do outro. Eu acho que às vezes falta isso no nosso tempo. Por isso que as nossas relações são descartáveis. Porque cada um está procurando o seu interesse. Maridos e mulheres, irmãos. A vida sexual de homens e mulheres hoje está em crise. Porque cada um busca o seu interesse. E no caso, o homem busca o seu interesse e a mulher é infeliz. A igreja não gosta de falar sobre esse assunto, mas eu falo. Porque eu acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Maridos que só procuram suas esposas quando estão com as suas necessidades à flor da pele, fazem de tal maneira que satisfaçam as suas necessidades e a esposa está cada vez mais frustrada. Cada vez mais frustrada. Eu nunca esqueço uma mensagem que eu ouvi um dia de um pastor que dizia: o sexo fora do casamento é pecado, mas também há circunstâncias em que o sexo dentro do casamento é pecado. Porque é egocêntrico, mesquinho e baseado em interesses individuais. Pais e filhos. Filhos que só sugam seus pais, pais que só sugam seus filhos. Paulo era um homem abençoado porque ele sabia olhar para o outro e dizer: eu quero o que é melhor para você. E por isso ele era crido. E por isso ele tinha legitimidade. Sua autoridade residia em que as pessoas sabiam que ele queria o melhor para elas. É tão bom quando você quer o melhor para a pessoa que está perto de você. Abrindo mão até mesmo dos seus interesses, dos seus motivos, cedendo, saber ceder. Deus é um Deus que sabe ceder espaço. Você crê nisso? Alguém já disse que a soma entre Deus e tudo que Ele criou dá menos do que Deus sozinho. E isso é verdade, porque Deus está abrindo espaço enquanto cria, desejando viver com o outro, abençoar o outro. Até as pessoas que não amam a Deus e não querem nada com Ele são abençoados. Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos, porque Ele está interessado no nosso bem-estar. Quer abençoar as nossas vidas. Isso é de Deus, irmãos. E por último, quarto lugar, eu vou terminar. Já estou encerrando. Última lição que nós aprendemos. Se nós queremos ser bem-sucedidos nas nossas iniciativas relacionais, versículo 17, nós precisamos nos comprometer com a tarefa a ser realizada, com o pedido feito. O pedido feito não é uma batata quente que a gente passa na mão do outro, mas a gente tem compromisso com ele. Olha o que Paulo diz, verso 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo era aquele tipo de pessoa que, se pedia alguma coisa difícil, ajudava a fazer. Que se dava uma tarefa, uma missão, se colocava à disposição. Paulo tinha compromisso. É interessante a gente perceber que Paulo escreve Filemão já velho. Ele diz assim: Filemão, eu, Paulo, o velho, é que te peço isso. Porque é na velhice que a gente descobre que algumas coisas podem ficar e outras podem ir embora. Quando a gente alcança a maturidade da vida, tem coisas que já não são mais necessárias. E a gente baseia a vida em outras coisas. Paulo, velho, pode ajudar Filemão, talvez bem mais novo, a obedecer, a encontrar o caminho. Gente que não pede para se livrar da responsabilidade, mas está disposto a pagar a conta. Talvez por isso Donald Winnicott, que escreveu um livrinho extraordinário chamado A Natureza Humana, tenha dito que o compromisso não é uma característica dos insanos. O compromisso não é uma característica dos insanos. Gente que tem saúde emocional e espiritual se compromete. E a igreja é lugar de compromisso, amém, irmãos? De compromisso. O James Hunter, falando sobre compromisso naquele livrinho, O Monge Executivo, usa uma ilustração muito interessante. Ele diz assim: todas as vezes que você for fritar ovos com bacon, lembre-se disso, que a galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Sensacional isso. Toda vez que você for fritar ovos com bacon, lembre-se que a galinha estava envolvida, ela só deu o ovo. E a vida dela continua, mas o porco estava comprometido. Ele teve que morrer.
Você comer um bom bacon, o porco dançou. Igreja é lugar de porco e não de galinha. Gente comprometida. Gente que sabe que o sucesso do outro é o meu sucesso, a derrota do outro é a minha derrota. Filemão, se você não puder colocar em prática tudo, passe para mim. Eu pago essa conta. Se você se sentir muito prejudicado, passe para mim. Eu pagarei. A gente precisa de mais compromisso. Gente que se dispõe a pagar o preço. Cônjuges que se disponham a pagar o preço do casamento. Que se comprometam. O Rubem Alves faz uma metáfora do casamento comparando com um jogo de tênis e um jogo de frescobol. No jogo de tênis você tem duas pessoas, duas raquetes, uma bolinha. Mas tem uma rede separando as duas. E o objetivo de um é jogar a bolinha o mais difícil possível para o outro não pegar. E se ele cair e se ralar inteiro nesse processo, melhor ainda. Quando um perde, o outro ganha. No frescobol, duas pessoas, uma bolinha, duas raquetes, mas não há mais rede. E o objetivo de um é jogar a bolinha o mais fácil possível para que o outro possa responder o mais fácil possível. No frescobol, quando um perde, o outro também perde. Mas quando um ganha, o outro também ganha. Paulo era assim. Se eu ganho, você ganha. Se você ganha, eu ganho. Mas se você perde, eu perco. Se eu perco, você perde. A gente precisa de mais compromisso. Gente que esteja disposta a ajudar o outro nas suas fraquezas e não apenas cobrar dele. E assim nós seremos muito bem-sucedidos nas nossas empreitadas relacionais. E Deus nos ajudará muito, irmãos. E nos abençoará. E nós descobriremos que em nada isso é fraqueza. Pelo contrário, isso é força. Porque é a força de Deus e não a nossa. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Oh Deus, olha para nós nessa hora, Pai. Eu não sei o que é que os meus irmãos e irmãs estão enfrentando exatamente. Mas eu sei que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Eu sei que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre. A tua fidelidade é de geração em geração. Tu tens todo o poder, mas preferiu ser chamado amor. A tua posse é o poder, a tua essência é o amor. E nós queremos nos espelhar em ti nessa tarde, Pai. Oh Deus, ministra um bálsamo de cura sobre a nossa vida nessa tarde. Toca os nossos corações de algum modo, Pai. De algum modo, meu Deus. Faze tudo novo em nós, Pai. Faze tudo novo. Nós precisamos de Ti. Nossas casas estão precisando de Ti. Há relacionamentos nossos que estão precisando de Ti. Muito, muito. E nós queremos orar para que a Tua mão se estenda sobre nós. E o Senhor vá mudando tudo, meu Deus. Eu quero repreender todo o levante do inimigo contra as casas dos meus irmãos e irmãs aqui. Declarar a falência de todo o projeto de Satanás. Deus amado, em nome de Cristo, nós queremos rejeitar as artimanhas que se levantam. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cerca, ó Deus, cada lar aqui com os teus anjos, Pai. Toda palavra maldita seja anulada em nome de Jesus. Para que apenas palavras abençoadoras possam sair dos nossos lábios. Palavras abençoadoras. A tua palavra diz que não pode sair de uma mesma fonte água doce e água amarga. Também não pode sair de uma mesma boca bênção e maldição. Pai, nesta hora, faze dos nossos lábios, lábios de bênção. Cura, Senhor, cura o nosso coração. Dá-nos características saudáveis. Livra-nos da mágoa, do rancor, daquela ansiedade que nos obriga a nos impor a nós mesmos. Nós queremos ser livres para sermos as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.